Pai, Tu és fiel, santo e maravilhoso. Meu Deus, com toda reverência, nós estamos aqui para servir a Ti, Te adorar, Te engrandecer e também sermos agraciados, meu Pai, com essa presença maravilhosa do Teu Espírito Santo. Sopra, meu Deus, a cada instante mais forte aqui nesse culto, meu Pai, para que haja quebrantamento, meu Deus, em nosso viver, para sermos, meu Pai, verdadeiros de dentro para fora, meu Deus, e alcançarmos, meu Deus, aquilo que o Senhor tanto quer e que também nós queremos, meu Pai. Sermos salvos, sermos fervorosos, sermos intensos, meu Deus, na Tua presença, meu Pai, e em, Senhor, obedecer a Tua palavra. Espírito de Deus, tenha, Senhor, liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus. Quão bom é poder estar aqui de novo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, com a alegria do meu coração, né? Estar novamente pregando a palavra de Deus, né? Eu não parei não, tá? Em todo lugar tem minhas beliscadinhas por aí, né? Em nome de Jesus. Uns cultos a gente fez sentado, né? Uns cultos aí da agora em diante de pé mesmo, glória a Deus, né? O médico me liberou depois do casamento poder estar pregando aqui na igreja. Estamos aqui intensos, né? Eu sempre falo isso, né? Eu gosto muito que as pessoas sejam intensas comigo, então eu tenho que ser com vocês também, com Deus, né? Em nome de Jesus, acima de tudo. Viu? Seja intenso, homem de Deus, aí com a sua esposa, viu? Mulher, seja intenso com seu esposo, viu? Em nome de Jesus. Não fica aquele negócio, estou fraco, igual galinha da Angola, não. Estou fraco, estou cansado. Para com isso, viu? Em nome de Jesus. Às vezes a pessoa trabalha o dia inteirinho, né? Aí chega em casa, só fica no celular. Para com isso, seu Carludo, né? Seja intenso com a sua esposa, em nome de Jesus. Larga tudo de lado, vai lá dar carinho, dar amor, dar uns beijos, né? Se tiver baixo, chupa chiclete, faça qualquer negócio, mas não deixa de ser intenso, não. Em nome de Jesus. A mesma coisa a mulher. Você pode estar andando ali todo despedaçado o dia inteiro, mas o marido vai chegar, fica lá arrumadinha, cheirosa, seja intensa também, viu? Em nome de Jesus. Nós queremos intensidade a partir de hoje, né? Para servirmos ao nosso Deus também, em nome de Jesus. Amém? Amém. João 9:31. Oh glória! Aleluia! Oh glória a Deus! Aleluia! João 9:31. João 9:31. Estava dando aula para as menininhas lá em casa, né? Aí estava dando aula para elas e Deus falou só uma palavra comigo: praticante. Vocês lembram disso? Aí eu falei, agora só falta destrinchar essa mensagem aí, né? Em nome de Jesus. Está aqui a palavra que Deus começou a falar comigo ali, dando aula para elas, né? Em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra tremenda aqui nesse lugar, nessa manhã. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. A este atende. Pai, está aberta a tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, falar fortemente aos nossos corações, e que o Senhor venha ter também liberdade, meu Pai, em nossas vidas, em minha vida, para falar exatamente só aquilo que o Senhor queira, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos sentar. Deus, ele não é um Deus que quer brincar com a igreja, que quer brincar de fazer culto. Ele quer fazer, Deus ele é muito objetivo, ele quer fazer nós sermos cheios do Espírito Santo.
Ele quer nos salvar. Esse é o propósito de Deus. Quando Ele olha para mim e para você, Ele vem com foco, com determinação, sendo objetivo, transparente, direto. Eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero salvar vocês. Creia nisso. Pense nisso. Às vezes a gente cria muitas coisas. Às vezes a gente coloca muitas coisas na nossa cabeça. Mas Deus só tem esses objetivos diretos. O que é um homem sem estar cheio do Espírito Santo? O que é um homem sem salvação? Me responda. O que será de você sem ser salvo? O que será de você no seu trabalho sem ser cheio do Espírito Santo? O que será você, mulher e homem de Deus, dentro da sua casa sem ter o Espírito Santo? Será que a sua esposa vai ficar feliz em ter um homem comum dentro de casa? Será que seu marido vai ficar feliz em ter uma mulher comum dentro de casa? Isso vai acrescentar o que na vida de um e de outro? Vocês, filhos, vocês acham que os seus pais querem ver vocês cheios do Espírito Santo ou jovens comuns? Você acha que os seus pais hoje têm o maior objetivo é o quê? Em vocês serem salvos. É o mesmo projeto de Deus para toda a humanidade. Em nós sermos cheios do Espírito Santo. Um jovem hoje que não quer nada com Deus, ele se envolve com o quê? Pornografia, é viciado em jogos, responde pai e mãe, não tem temor, não tem respeito. Você acha que um pai e uma mãe quer isso de um filho? Ou você acha que Deus quer isso de nós? Não. Deus quer que a gente seja cheio do Espírito Santo, que a gente venha amar ao próximo, que a gente venha respeitar um ao outro, que a gente venha orar um pelos outros, que a gente venha ter parceria, pensar as mesmas coisas, querer as mesmas coisas. Meu irmão, entra dentro de um lar hoje que os jovens querem bebedice, fornicação, prostituição. Problema. Pode saber, essa casa está cheia de problemas, cheia de contenda. Está tudo um batendo cabeça um com o outro. Um pensa uma coisa, o outro quer outra. A casa que tem o Espírito de Deus tem porção dobrada do Espírito de Deus. Tem a alegria do Senhor que se transforma. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza ou força. Se nós não temos a presença de Deus, nós temos a fraqueza, a tristeza, a contenda, as divergências, né? Filho questionando pai, questionando mãe, questionando o próprio Deus. Ah, mas por que Deus deixou acontecer isso comigo? Eu não queria que fosse assim. Não é assim que funciona? Às vezes a gente encontra com cristãos, vou falar cristãos, que falam assim, eu pergunto, o que você faz na igreja? Não, pastor, eu sou da igreja, eu vou na igreja, só não estou praticando. Eu vou na igreja, meu pastor é fulano de tal, minha igreja é essa aí, o que você faz lá? De vez em quando eu sigo tudo. Você escuta também de pessoas católicas que falam assim, eu sou católico,
apostólico, romano, não praticante. Já ouviram isso? Sim ou não? Porque às vezes eu ainda até sou meio ousado e ainda falo assim, mas você nasceu em Roma? E essa palavra cai muito bem em cima de que Deus ou Jesus não atende quem só tem conhecimento ou tem igreja ou fala que é. Hoje nós vamos aprender que Deus, Ele só trabalha em cima daquele que teme e pratica. Temer e praticar. Deus não ouve a pecadores. Pastor, como é que funciona isso? Nós todos somos pecadores, sim ou não? Mas Deus não ouve aquele que está no pecado. Aquele que quer permanecer no pecado. Não é? Então, se você entrou aqui na igreja e está ali enfronhado no pecado e não abriu o seu coração, você pode chorar, gritar, Deus não vai te atender. Deus não vai te ouvir. Definitivamente, está escrito. E muitas das vezes, eu me coloco aí, né, como um crente antigo, nós às vezes batemos no peito, né, vaidosos. Eu já falei isso muitas vezes. Não, eu sou crente há 30 anos, né, conheço a Bíblia toda, já li a Bíblia 7 vezes, 10 vezes, né? Encontro professores da Bíblia que também, né, falam, recitam versículos. Você está falando um assunto, a pessoa já vem, recita, né, decorado ali vários versículos para aquele assunto, e é uma beleza tremenda. E o que adianta eu conhecer isso tudo, ter isso tudo, e não praticar a palavra de Deus que eu tanto sei? E não viver a palavra de Deus que eu tanto sei? O que eu tenho como resposta é que Deus não vai me atender. Isso me faz entender que existem muitos pastores, missionários, evangelistas, obreiros, membros de igreja que ouvem a palavra e não pratica. Deus não atende. Deus não atende. Posso ser um grande conhecedor, um grande pregador reconhecido por pessoas, mas se eu não colocar a palavra em prática de tudo aquilo que eu tenho aprendido, Deus não me atende. Eu vou orar por cura e Deus não vai manifestar cura. Eu vou pregar a palavra de Deus, mas as pessoas não vão se prender à palavra pregada. Eu sou conhecedor ou praticante? Deus atende os praticantes. Tiago 1, versículo 22 diz assim: e sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Nós aprendemos na palavra de Deus tantos versículos sobre a língua e nós não refreamos. Eu estou ouvindo o ensinamento, mas não coloco em prática. Eu vou orar, Deus vai me atender? E o que mais nós encontramos, irmãos,
São pessoas que não conseguem refrear a língua. E olha para você ver, é um pequeno membro do nosso corpo, né? Em Tiago 3, né, que fala sobre a língua. E cita o exemplo de um navio grandão, né? E o que direciona aquele navio? O leme lá embaixo. Vira para um lado ele vai, vira para o outro ele vai. É como o nosso corpo. A minha língua é tão importante, de que o que sai dela, eu vou profetizar vida ou morte. Provérbios 18, 21. E é o que mais nós pegamos, pessoas praticando contra a palavra de Deus. Deus ensina algo e a pessoa vai e faz ao contrário. Ela é o quê? Não praticante. Ela está dentro da igreja, ela vive na igreja, no meio do povo de Deus, mas ela é não praticante. Ela não foge da aparência do mal. É uma guerra que precisa ser criada em todas as áreas da nossa vida. Porque os ensinamentos, eles estão aí para todos nós. E eu preciso hoje ouvir atentamente a palavra de Deus e colocar em prática. Como eu vou ter, ou nós vamos ter experiência com Deus, se eu ouço a palavra de Deus e não coloco em prática? Como eu vou receber esse fogo do Espírito de Deus e não coloco a palavra de Deus em prática? Como eu vou escutar que Deus, Ele é santo, por isso vós sois santo? Se eu não ouço a palavra e não me esforço para fugir da aparência do mal, fugir do pecado, eu não vou conseguir aquilo que a gente tanto quer: a porção dobrada do Espírito, a salvação, né? E essa certeza que arde dentro de nós. 2 Coríntios 3, versículo 6 diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Como ter Deus se não pratica a palavra de Deus? Não se dá, não é só por conhecer, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Se eu não praticar a palavra de Deus, eu não vou ser cheio do Espírito Santo, irmão. Se eu não me envolver, não prestar atenção, não abrir o meu coração, isso não vai fixar em mim. Eu não vou declarar a Deus que aquilo é tão importante para mim. Portanto, a palavra, ela é pregada, mas sem efeito. Porque tudo nasce aqui. A nossa mudança de um dia melhor, de uma tarde melhor, de uma noite melhor, ela nasce na palavra ministrada ao nosso coração. Como o homem vai ser transformado se ele só ouve, mas não pratica? Se ele só prega, mas não pratica? Eu posso ser reconhecido, né, por pessoas que eu sou de Deus. Você pode ser reconhecida na sua família que você é de Deus, mas isso não garante que nós temos Deus. Não é? Tem muitos homens, muitas mulheres hoje que Deus não atende. Não é? Tem muitas pessoas hoje que ministram a palavra de Deus que Deus não atende. E eu me coloco também, que eu estou pregando, isso serve para mim também. Será que Deus me atende? Será que eu oro pelos enfermos e Deus me atende? Será que eu clamo pela manifestação do Espírito Santo e ele é derramado? Será que as palavras elas são reveladas ou ela vem do meu conhecimento, do meu entendimento? Será que eu prego na minha força, na altura da voz, para gerar ou impactar na emoção as pessoas?
ou ela vem do fundo do meu coração, e é o próprio Deus falando em minha vida? Nós precisamos fazer sempre essas perguntas, porque senão não vai resolver nada. Pregar o Evangelho 20, 30, 40, 50 anos e do inferno. Nem sem graça. Nem sem graça, não. Por isso, a palavra, quando a gente começa a deixar ela entrar, a gente começa a perceber que a gente tem tanto defeito, porque a gente não dá nem tempo de ficar preocupado com o defeito dos outros. Mas aí o tempo vai passando, você começa a voltar ao que você era antes. Você preocupa só com o defeito dos outros, só fala o defeito dos outros e esquece do seu. É assim. Dizem que uma mentira, quando ela é falada mais de 8 vezes, ela se torna verdade. Você vê aí essa política aí, o cara fala mentira o tempo todo. E já tem muita gente acreditando. Não, é verdade isso. Em momento algum Deus impôs tempo de igreja, tempo que você está como convertido. No momento nenhum. A pessoa pode ser nova convertida, entrou aqui hoje e abriu o coração para colocar a palavra em prática. Deus vai ouvir o seu clamor, vai mudar a tua vida. Às vezes pessoas estão muito tempo na igreja, mas enroscaram tanto que estão pior do que aquelas pessoas que entraram agora. Eu não atendo a pecadores. Se nós quisermos relacionarmos com o pecado, ou estarmos relacionando com o pecado, ou continuarmos relacionando com o pecado, Deus não vai atender. O que interessa para Deus, Ele tem um objetivo direto. Você está afim de largar esse pecado? Você quer mudar de vida de verdade? Deus é direto, irmão. Você quer sair daqui cristão fervoroso de verdade? Amém. Porque o objetivo de obra de Deus, de igreja, de culto, é para transformar vidas. É muito vago nós queremos libertações só depois de 10 anos de igreja. É muito vago. Que Deus é esse? Esse último louvor aí, põe a letra aí para mim. Que Deus é esse? Será que Deus é lento para operar, para trabalhar, para derramar o fogo, o poder dele? Não. Nós, seres humanos, é que queremos estar com Deus e no mundo. Sim ou não? É. Porque o que eu entendo é que se uma pessoa pode ser nova convertida, entrou aqui hoje, abriu o coração e começou a querer praticar, ela já está apta a ser cheia do Espírito Santo, a ser batizada com o Espírito Santo. E talvez seja uma das coisas raras hoje, mas isso não me compete ficar falando. O que eu preciso pensar é se eu estou cheio do Espírito Santo. É isso aí. Eu vou ficar preocupado mais com as vidas das pessoas e esquecer da minha. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode escrever, não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Só isso. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha luta sem lutar. Que é isso, Jesus? Vence a luta e faz cansar o inimigo. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus de verdade. Sim ou não? Sim ou não? Quando nós louvamos esse hino aí, o céu não desceu na terra? Por quê? Nós oramos, louvamos, crendo nesse Deus poderoso. E é esse mesmo Deus poderoso que tem poder para mudar a nossa vida. Se eu manter o pecado, a minha vida ela vai continuar sendo fria com Deus, e as coisas vão piorar. Se eu continuar ceiando,
no pecado, eu vou complicar a minha vida. Se eu pensar que eu simplesmente só falo que eu batizei, mas não morri para o mundo, eu vou complicar a minha vida. O batismo é morrer para o mundo e nascer para Cristo, viver com Cristo. Muitas pessoas batizam, mas não mudam a postura, ou mudam a postura um mês, ou daí 2 meses, 3 meses, já nem congregam mais, vão de vez em quando querem. O milagre não vem. O milagre não vem. Eu acho ridículo nós continuarmos mexendo nas coisas espirituais e não acontecer milagre. Você fica sem graça. Sabe por quê? Porque Deus sabe que é um milagre que aumenta a minha fé, aumenta a tua fé. E o que Ele quer é fazer milagre. Mas o homem tem que provocar isso com postura. Deus tem critérios, tá? Deus tem critérios. Não dá para enganar Deus. Enquanto muitas pessoas falando assim, não tem cesta básica para os mendigos, dei roupa, não, tirei meu paletó. O cara estava com frio, tirei meu paletó, custava tanto, e dei para o mendigo. Isso é obrigação, irmão. Tem que arrotar nada disso. Isso é obrigação nossa. A fé sem obra, ela é morta, e a obra sem fé também. O que adianta você fazer as coisas de obrigação e você não crê no poder de Deus que quer transformar a tua vida, o teu caráter? Não vai funcionar. Sabe quem que te criou? Foi Deus. Sabe quem te criou? Foi Deus. Ele conhece o ser humano. Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Ele sabe como trabalhar conosco. Ele sabe que tem que ser muito firme, que o ser humano, ele é frouxo. Mas Deus quer combater essa frouxidão, porque Ele diz, olha, se no dia da angústia tu for frouxo, sua vitória não vai vir. Ele quer que a gente seja como Ele, mais semelhança dele. Não é assim que nós somos? Ser decidido como Ele é. Ele é decidido em querer nos salvar. Ele fez tudo que foi necessário para nós termos a chance de sermos salvos. Ele não poupou nem o seu único filho para sermos salvos. Tiago 2,14 diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a sua fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Se você não crê nesse poder desse Deus tremendo e maravilhoso que você tem louvado e tem realmente se apresentado a Ele, deixa Ele entrar hoje na tua vida. Não vai adiantar nada. Você tem que praticar essa fé. Sair daqui praticando essa fé. Eu creio no Senhor. O Senhor vai ter liberdade para trabalhar na minha vida. Eu não vou sair daqui igual eu entrei. Eu não vou ficar nessa mornidão, meu Pai, eterna. Eu não vou ficar, meu Pai, nessa vida, meu Deus, ó Senhor, oscilante na eternidade, meu Pai. Eu vou tomar posição, porque o Senhor é um Deus que tomou posição para, Senhor, termos essa chance. E o que o Senhor espera de mim hoje é tomar posição. Hebreus 11,6 diz assim: olha, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temiu para a salvação da sua família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a sua fé.
pauta aqui, irmão, é se eu creio ou se eu não creio, se eu sou praticante ou se eu não sou praticante. Essa é a pauta, não dá para fugir disso aí, não. Se eu sou de Deus ou se eu não sou, se Deus me ouve ou se Ele não me ouve. Não dá para sair disso, não. Não enrosca a sua cabeça aí, não. Ou se você vai tomar posição ou se você não vai tomar posição. Isso ninguém pode te forçar nada. Mas a palavra pregada é para te encorajar. É para isso. Para isso serve a igreja. Igreja não é definitivamente para maciar a ego de ninguém. Não é para ficar prometendo coisas terrenas. A igreja é para nos conduzir à salvação. E você não pode mais querer fugir disso. Querer entrar em cultos para pessoas falarem o que você quer ouvir. Igreja é para trabalhar a palavra de Deus. Eu quero dizer uma verdade para você. A palavra de Deus, ela nos confronta a entrarmos de um jeito e sairmos melhores. Olha para o teu irmão e dá uma risadinha para ele. O cara está tenso aí. Até para rir está tenso. Dá outra risadinha aí, irmão. Tem que quebrar esse gelo aí. Tá doido? Tá tenso aí? Vamos ficar mais tenso um pouquinho? Vamos? Vamos? Você gosta de tensão, né? Tem que gostar mesmo. Dízimo. Eu aprendo na palavra de Deus que eu preciso ser praticante. Se eu não sou praticante, eu vou ter a bênção de Deus? Sim ou não? Não. Se eu sou fiel no pouco, eu vou conseguir ser fiel no? Por que será isso? Uma coisa é você dar um dízimo de R$100, outra coisa é você dar um dízimo de R$10.000. Concorda comigo ou não? A pressão aumenta. Vamos mexer mais um pouquinho. Perdão. A palavra de Deus me ensina que eu preciso perdoar a quem tem me ofendido. E você aprende aqui na palavra de Deus, nas coisas de Deus, na igreja. Mas se você não colocar em prática, você vai ter a bênção de Deus? Você vai falar, eu sou cristão, mas não sou praticante. Não é? Marido, Deus diz para você amar a sua esposa. Aí você maltrata a sua esposa. Deus vai te ouvir? Você é ignorante com a sua esposa. Você põe cabresto na sua esposa. Você irrita ela o tempo inteiro. Humilha ela o tempo inteiro. Você é cara de pau, hein? Pensando que vai colocar o joelhinho lá e vai falar, mas Deus vai te ouvir. Não vai. Não vai. Pode ser o maior orador do mundo. Não vai. Você não é praticante do Evangelho. 1 Pedro 3, versículo 7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se você não for praticante da palavra, irmão, não adianta você clamar a Deus por manifestação do Espírito, porque você não vai receber. Vamos passar um pouquinho para o outro lado? Mulheres. Se você não tiver vontade de ser sábia, fica aí irritando seu marido, picando ele, enfrentando ele. Isso vai dar certo?
E olha que mulher sabe ficar, hein? Sabe irritar. Parece que tem. Quem estuda muito é PhD. Fala. PH? PhD? É isso mesmo? Doutorado. Nossa, Deus, que é isso? Doutorado. É aquela pessoa que forma, depois ainda tem que estudar mais um pouquinho, né? Você formou para ser irritante, depois ainda estudou mais um pouquinho para irritar mais ainda. Aí vai orar a Deus. Você está praticando a palavra? Não está. Provérbios 14:1 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Você vem aqui, aprende a palavra de Deus e vai lá e derruba tudo. Depois quer falar que tem casa, que tem família, que tem esposo, tem filhos, tem não sei o quê. Não tem nada. Está vazio. É igual o time de futebol, né? Tem lá 30 jogadores. Aí chega um artista lá e fala assim: isso aqui é uma família. Aí o outro chega e fala assim: desunida, mas é. Você quer enxergar a sua casa desse jeito? Desunido, mas é? Claro que não. Nós estamos aqui aprendendo a palavra para praticarmos. O objetivo de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida é você sair da sua casa, vir para cá, aprender e sair e praticar. Esse é o projeto de Deus. Aí você sai daqui e chega em casa, põe lá um pagode, um funk, um shortinho mostrando as dobrinhas, o aro, né? É assim que você foi lá naquele lugar, né? E justifica. Você sai daqui de um culto desse, aprendendo a palavra de Deus e começar a atacar sua mulher. Você aprendendo aqui, jovens, um culto desse e chegando em casa desafiando seus pais. Que evangelho é esse? De só sermos frequentadores de igreja? Negativo. O projeto de Deus é que nós sejamos praticantes da palavra dele. É isso aí. Vamos nos colocar agora no céu, né? Mensageiros do céu aqui nessa terra. Você vai no supermercado, encontra uma pessoa lá, e aquela pessoa começa então a blá 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 na sua cabeça, blá 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 blá. Aí você do outro lado, blá 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 blá, concordando com tudo que a outra pessoa blá 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 na sua cabeça. Vai mudar alguma coisa? Em todos os lugares, se você não orar, eu não estarei ligando nada na terra, então não vai ser ligado nada no céu. Nós, praticantes do Evangelho, em todo lugar, ora a Deus, tem que ligar na terra para ser ligado no céu. Vai fazer uma festa de aniversário do teu filho, liga na terra e Deus vai receber no céu. Mas não vai fazer também como muitos que fazem ali a bênção, clamam a bênção de Deus, depois comemoram com o diabo lá, né? Com as musiquinhas, com as bebedices, com essas coisas ali, falando, todo mundo falando mal do outro, né? Então, que a bênção de Deus continua com a bênção de Deus até o fim. Presta bem atenção nisso, viu? Ser praticante do Evangelho é estar ligado o tempo inteiro em Deus. Eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus, eu sou de Deus. Vai chegar no final do dia, você vai ter o Espírito Santo na tua vida, com certeza. Com certeza você terá o Espírito Santo transbordante na tua vida. Você praticou isso o dia inteiro, praticou, vai colher.
É isso aí. Luta vai surgir, né? Nós às vezes vamos pecar, nós vamos errar, mas eu não posso permanecer no erro. É a passagem de João 8,9, né, daquela mulher que foi pega em adultério, e aí puseram a faca ali em Jesus, e Jesus falou para eles: olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E ninguém atirou, jogaram as pedrinhas no chão e foram se retirando. E então ele disse para a mulher: cadê aqueles que estavam te condenando? Não ficou nenhum. Eu também não vou te condenar, vai e não peques mais. É a mesma coisa, vai e para de ser não praticante, vai e pratique o Evangelho, seja praticante do Evangelho, não é só na frente das pessoas, no seu particular com Deus, seja praticante do Evangelho. Você sabe as normas, os critérios, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, seja praticante do Evangelho. Não basta eu simplesmente chegar aqui e vou fazer um culto hoje para sermos cheios do Espírito Santo, no meio de um povo que não pratica. Não vai funcionar. Como Deus vai me honrar se eu não honro Ele? Para que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Para depois ficar falando mal da vida dos outros? Aprenda uma coisa: se eu me arrependo aqui hoje de algum pecado, ele se tornou o quê? Passado. Por quê? Eu não peco mais? Certo ou errado? Hã? Errado? Hã? Alguém falou errado? Eu entrei aqui no culto hoje pecando em alguma área. Aí eu vou e me arrependo. Da agora em diante eu não vou fazer isso mais. Aquilo se tornou passado. Sim ou não? Sim. Não é? Se eu me arrependi, eu não peco mais. O diabo tem como me acusar de algo que eu não faço mais? Não. Mas se eu estou pecando, aquilo é presente. Se é presente, ele tem acesso, ele tem liberdade de atuar na minha vida, porque eu me relaciono com aquilo que ele quer que eu faça. O que me impede de ter a presença de Deus? O pecado. O que mais o diabo quer fazer o ser humano fazer nessa terra? Pecar. Pecar. Por isso Deus vem, olha para mim aqui, por favor. Deus vem e nos ensina na sua palavra, nos direciona na sua palavra. Olha para mim. Para que aquilo que você cometia de erro passe a ser passado na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Amém. A acusação do diabo só vem no nosso presente. Aquilo que é presente, ele está atuando, ele está trabalhando. Eu venho e quebro isso, Jesus. Isso é passado. Em minha juventude, quando eu me entreguei a Jesus, muitos chegaram para mim e falaram: você agora é crente? Mas você fazia isso? Você está falando muito bem, eu fazia. Mas agora eu não faço mais. Não tem mais acusação nenhuma sobre a minha vida. Eu coloquei em prática o Evangelho, que não dá direito ao diabo de me acusar mais, porque há poder no nome de Jesus. Feche os olhos. Você foi trabalhado pela palavra para ser cheio do Espírito Santo. Você foi trabalhado na palavra para ser salvo. E se você abrir o teu coração e entender o projeto de Deus para mim e para você,
você vai sair totalmente limpo e restaurado, porque o nosso Deus é grande, é poderoso. Basta um piscar de olhos, basta uma palavra lançada e tudo se manifestará. Esse é o nosso Deus. Não precisamos de 10 cultos para sermos libertos. Basta uma atitude nossa, um posicionamento nosso, uma firmeza nossa, e Deus vai operar o milagre.